Você provavelmente já ouviu alguém dizer: calma, cada criança tem o seu tempo. Essa frase é muito comum entre familiares, professores e outros profissionais da educação. E ela pode até trazer conforto em algumas situações. Mas será que respeitar o tempo da criança é apenas esperar? Ou existem momentos que nós devemos observar o desenvolvimento da criança com maior atenção? Hoje vamos conversar sobre esse tema e refletir até que ponto essa frase nos ajuda e quando ela acaba escondendo sinais importantes. Olá, eu sou a professora Letícia Bonatini e para quem ainda não me conhece, eu compartilho aqui no canal conteúdos sobre educação infantil, alfabetização, os anos iniciais, neuropsicopedagogia, tecnologia na educação e muito mais. Se você gosta desses temas, aproveite para se inscrever no canal. Vamos começar! Calma, cada criança tem o seu tempo. Por que essa frase é tão utilizada? Durante muitos anos, as crianças foram comparadas constantemente e até hoje isso ainda acontece. Quem nunca ouviu frases assim como: o meu sobrinho já está lendo, seu filho ainda não? O filho da vizinha, ele já escreve, e o seu? Na outra turma, as crianças já conseguem fazer isso, essa turma ainda não consegue? Essas comparações geram muita ansiedade e muitas vezes não respeitam a individualidade infantil. Por isso, a frase "cada criança tem o seu tempo" acabou ganhando força. E ela realmente tem um aspecto positivo. Nem todas as crianças aprendem exatamente da mesma forma. Nem todas desenvolvem habilidades no mesmo momento. Mas precisamos aprofundar um pouco essa discussão. Quando falamos sobre desenvolvimento infantil, existe um conceito muito importante chamado marcos do desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento são habilidades que costumam surgir em determinadas etapas da infância. Eles não funcionam como uma prova em que as crianças precisam passar em uma data específica. Mas os marcos de desenvolvimento servem como referência para as famílias e para os educadores. Por exemplo, esperamos que a linguagem oral evolua progressivamente. Esperamos avanços na coordenação motora. Esperamos maior autonomia da criança. Esperamos avanços nas habilidades cognitivas e sociais. Isso não significa que todas as crianças farão exatamente as mesmas coisas no mesmo dia, mas significa que existem parâmetros que nos ajudam a acompanhar o desenvolvimento infantil. E é exatamente nesse ponto que existe uma frase que eu considero muito importante. Os marcos de desenvolvimento não servem para comparar crianças. Eles servem para orientar o nosso olhar. Jean Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo infantil e mostrou que o conhecimento é construído progressivamente. Ou seja, existem habilidades que servem de base para outras habilidades serem desenvolvidas. A criança não aprende qualquer coisa em qualquer momento. Existem construções que acontecem ao longo do desenvolvimento. Isso nos ajuda a compreender que aprender não significa simplesmente esperar o tempo passar. Aprender depende também das experiências que a criança vivencia. Outro autor fundamental é o Levi Vygotsky. Ele defendia que a aprendizagem acontece através das interações sociais. Um conceito muito conhecido é a zona de desenvolvimento proximal, que, de forma simples, representa aquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas consegue realizar com a ajuda.
E o que isso significa para nós? Significa que o desenvolvimento não depende apenas do tempo, depende também da mediação, depende da intervenção do professor, das experiências vividas, das relações sociais, do ambiente. Por isso, esperar, somente esperar, não é suficiente. Então, quando a frase "calma, cada criança tem o seu tempo", pode se tornar um problema. Existe uma situação que merece bastante atenção. Muitas vezes, quando a criança apresenta alguma dificuldade, rapidamente nós já escutamos a frase "calma, cada criança tem o seu tempo". Em alguns casos, essa frase acaba encerrando a conversa antes mesmo de investigarmos e observarmos melhor essa criança. Às vezes, a criança realmente está seguindo ali o seu ritmo de aprendizagem, de desenvolvimento. Mas, em outras situações, a criança pode apresentar dificuldades que necessitam de um olhar diferenciado, de um olhar mais atento. Por isso, precisamos ter cuidado para que esta frase não se torne justificativa para todas as situações. Porque respeitar o tempo da criança não significa ignorar sinais importantes. Respeitar o tempo da criança significa observá-la, compreender suas necessidades e também oferecer apoio quando necessário. Como professora, acredito que o nosso papel não é comparar crianças, nem rotular comportamentos. Mas também não é simplesmente esperar que tudo se resolva sozinho. Nosso papel é observar, registrar, acompanhar e buscar compreender o que cada criança está nos mostrando através do seu processo de desenvolvimento. E isso, algo também muito importante, não significa procurar diagnóstico para tudo. E sim, significa ter um olhar atento e responsável. O professor possui um papel fundamental nesse processo, porque é ele quem acompanha o desenvolvimento da criança diariamente. O professor observa os avanços, percebe as dificuldades, registra as conquistas e consegue comparar a criança consigo mesma ao longo do tempo. Muitas vezes é justamente o olhar atento do professor que identifica precocemente alguma necessidade de apoio. E o que a BNCC nos diz? A BNCC reconhece que cada criança possui características e ritmos próprios, mas também estabelece direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Isso significa que nós devemos respeitar as singularidades de cada criança sem deixar de acompanhar o seu desenvolvimento. Não se trata de acelerar, mas também não se trata de ignorar. Trata-se de acompanhar com intencionalidade. Então, cada criança tem o seu tempo? Sim. Mas essa frase não pode ser utilizada para explicar e justificar todas as dificuldades. Não pode ser utilizada para justificar atrasos. E muito menos para impedir observações importantes. Talvez a forma mais adequada de pensar seja: cada criança tem o seu ritmo, mas não devemos explicar todas as dificuldades com essa frase. Existem marcos de desenvolvimento que precisam ser acompanhados. E quanto mais conhecemos esses marcos de desenvolvimento, mais preparados estamos para identificar quando a criança está seguindo seu próprio ritmo ou quando ela necessita de um apoio, necessita de um olhar mais atento. Agora eu quero saber sua opinião. Você já utilizou a frase "cada criança tem o seu tempo"? Como você interpreta essa ideia hoje? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com outros professores e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!